As 6 cores que você precisa ter no seu estoque para fazer uma neutralização. Se você é da cabeleireira que enche o estoque de tanto tonalizante, mas não sabe usar, e quando o distribuidor chega aí no seu salão, você fica confusa, compra mais e aí deixa só dinheiro parado no estoque porque você, comprou as cores erradas. Então, nessa aula, eu vou te explicar e vou te mostrar as cores mais utilizadas para fazer uma neutralização. Então, se você é do tipo da cabeleireira que tem um estoque cheio de tonalizante e não sabe utilizar, essa aula é para você. Eu sou Joseli Machado, especialista em mechas, e a minha missão aqui é ajudar você, cabeleireira, se tornar referência na área de mechas e desejada pela sua cliente. Então, vou mostrar para vocês 6 cores que eu não deixo faltar aqui no meu salão, porque eu vou utilizar para fazer neutralização. Gente, lembrando que neutralização, tá? É quando a gente tem o encontro das 3 cores primárias, a gente maquia lá o fundo de clareamento, né? Quando a gente abre uma mecha, a gente tem fundos de clareamento que são quentes, cores residuais quentes. E se eu não quero essa cor que eu estou vendo, eu faço uma neutralização. Tonalização é o ato de pegar uma cor e aplicar sobre o cabelo. Isso é tonalização, tá? Então, neutralização é um dos passos da tonalização. Se você quer saber mais sobre tonalização, eu vou deixar o link aqui, né, embaixo, para você conseguir assistir e entender um pouco mais sobre tonalização. Então, vamos para as 6 cores que não pode faltar, certo? Agora, a partir dessa aula, você não vai mais, né, comprar cores sem entender. Ó, eu vou colocar aqui 5 fundos de clareamentos que a gente tem para quando a gente vai fazer um iluminado ou um loiro independente, a gente tem 6 fundos de clareamentos, tá? Eu vou colocar os 5 aqui, são 5, tá, gente? Ó, 6, 7, 8, 9 e 10. Esses são os fundos de clareamento. Todo fundo de clareamento, ele é uma cor quente. Então, quando eu quero neutralizar essa cor quente, eu faço aí o ato de neutralizar esse cabelo. Então, se você abriu no fundo de clareamento 6, você vai ter nesse cabelo vermelho e laranja, vermelho e cobre. Se você não entende sobre fundo de clareamento, eu vou deixar um outro vídeo aqui embaixo para você conseguir entender melhor, tá? Mas eu vou passando aqui, ó. O fundo de clareamento 6 tem vermelho e tem cobre, tá? E ele tem uma porcentagem de pigmento residual que eu falo na outra aula. Então, se eu quero neutralizar o vermelho desse cabelo, eu tenho que ter no meu estoque o 6 ponto mate. A primeira cor é 6 ponto mate. Por que eu vou colocar ponto mate? Toda cor, toda numeração que vem depois do ponto é a cor que está na estrela, tá? E essa cor, essa numeração, ela muda de marca para marca, de empresa para empresa. Por isso, eu não vou colocar a numeração do mate, mas ela pode vir como 6.13, que é mate. Tem marca que é 9, tem marcas que é 8. Eu vou colocar mate para não confundir. E aí você pergunta ao seu distribuidor qual é a numeração do mate deles, tá? Para você, quando for comprar, quando quiser comprar uma cor mate, você vai comprar a cor correta. Então, o mate, o 6 ponto mate, vamos dar um exemplo que ele é o 13. Então, o 613, ele vai neutralizar o vermelho. Só que aí vai sobrar o cobre. Se você quer uma mecha mais acobreada, então você só precisa ter o 613. Mas se você também quer neutralizar o cobre, você precisa ter o 6.1. As duas cores são 6 mate e 6.1. Quando você vai fazer uma mecha na altura de 7, ela tem cobre. Para fazer a neutralização do cobre, eu preciso ter no meu estoque o 7.1, certo? E aí eu vou fazer um marrom. E eu vejo muitos profissionais, né, usar o 7.7 para fazer um marrom. Presta atenção que eu vou mostrar um pouco sobre, né, o porquê do 7.1 e não o 7.7, certo?
Para ter um marrom, eu preciso das 3 cores primárias, né? Que aqui, ó, na nossa estrela, as 3 cores primárias estão no triângulo com o bico para cima. Então, eu preciso ter o azul, o vermelho e o amarelo. E aí eu tenho aqui no meio o marrom, tá? Eu preciso das 3 cores primárias. Lembrando que o 7, ele tem cobre, que é vermelho e amarelo. Então, eu já tenho vermelho e amarelo. Para fazer o marrom, eu preciso do azul, tá? Por isso, do 7.1. Tá, mas se eu colocar o 7.7, o que pode acontecer errado? Não é errado. Mas você vai ter um marrom quente, um marrom canela, que inclusive eu acho lindo. Mas se você quer ter um marrom neutro, usa o 7.1. Se você usa o 7.7, ó, lembra que tudo que vem depois do ponto é a cor que está na estrela, então aqui já é o marrom. Pronto, né? Ele tem azul, amarelo e vermelho. Só que no fundo de clareamento 7, ele já tem aqui, ó, amarelo e vermelho. Então eu vou ter 2 quantidades de amarelo, 2 de vermelho e uma de azul. Então eu vou ter um marrom mais quente, um marrom canela, tá? O fundo 8, de clareamento 8, ele tem cobre e tem dourado. Se eu quero neutralizar, fiz uma mecha, fiz um iluminado. E eu quero neutralizar, não quero o amarelo, nem quero ver esse cobre no cabelo. Então, eu preciso ter o 8.12. Por que o 8.12, gente? Porque quando a gente vai estudar fundos de clareamento, que inclusive eu já deixei aqui embaixo, né, o link para você entender, ele tem uma porcentagem de cobre e uma porcentagem de dourado. E a indústria, quando ela fez os tonalizantes, ela estudou os fundos de clareamento. E ela fez o 812 com a quantidade certa do azul e do violeta para essa neutralização, tá? Aqui é a quarta cor, mas se você não tem o 812, você também pode utilizar o 8.1 mais o 8.2, tá? Porém, aqui já está na quantidade correta para a neutralização. O fundo de clareamento 9, ele tem dourado. Cada fundo de clareamento tem uma porcentagem de pigmentos, tá? E para você fazer essa neutralização, você precisa do 9.2. Dessa forma, você faz um loiro bege. E, gente, o fundo de clareamento 10, ele também tem amarelo, mas ele tem uma transparência, tá? Ele tem um pouco de branco. Então, se você quer neutralizar o amarelo desse cabelo, você precisa ter o 10.02, tá? Então, essas são as 6 cores para você neutralizar os 5 fundos de clareamento. Então, vamos contar. Aqui no 6, a gente tem 2 cores. Ó, 3, 4, 5, 6, tá? Vou colocar aqui, ó, as 6 cores. 6 mate, 6.1, 7.1, 8.12, 9.2 e 10.02. Para entender mais sobre fundo de clareamento e tonalização, aqui embaixo vai ter o link das aulas. Então, espero que você tenha gostado dessa aula.